Salve, salve, senhoras e senhores, Paiter, o leigo na área, Paiter por ser meu sobrenome, o leigo por uma questão de honestidade intelectual. Nós estamos diretamente de Pontal do Paraná, numa quarta-feira, dia 1º de novembro de 2023, às 16 horas, 7 minutos, com alguns segundos, conforme você pode observar na sua tela. Vídeo anterior foi mais um react. Eu gostei de fazer essa parada, achei muito bom. Principalmente pela praticidade, porque como vocês sabem, o meu smartphone parou de funcionar, meio que do nada, certo? E o Zenfone 7 tinha uma câmera fenomenal, cara. Eu não tenho palavras para descrever como era bom gravar com aquele celular. E esse meu celular atual, ele não é tão bom assim. E, pô, até desanima. Sabe quando você pega um negócio que é muito bom, você fica até com, cara, eu vou pegar isso aqui porque isso aqui é muito bom. Aí quando você pega o outro, você fala, pô, caramba, eu vou pegar esse aqui. Cara, pô, não, pô, cara. Até desanima, saca? É meio que isso. É... E eu tô na expectativa de que ele volte a funcionar. O que é um tanto quanto improvável, mas não é impossível, né? Se ele voltar a funcionar, eu volto a gravar outros tipos de vídeos mais normais, digamos assim. Mas essa é a realidade em que eu me encontro no presente. E meu presente atual, como já dito, é uma quarta-feira, dia 1º de novembro de 2023, às 16 horas e 9 minutos, com alguns segundos, conforme você pode ver na sua tela. O vídeo de hoje vai ser sobre o lugar mais frio do universo. Só, só reafirmando uma questão. Esses vídeos aqui eu já vi e vocês acompanharam eu assistindo a esses, né? Esse vídeo aqui também aparenta já ter sido visto, e esse aqui também já aparenta já ter sido visto, né? Então a gente vai voltar aqui, ó, quer ver? Mais recentes. Você vai ver que os mais recentes não tem essa listra, aquela listrinha vermelha. Pode ver em todos esses vídeos aqui que não tem a listra vermelha. O que tecnicamente significaria que eu ainda não assisti a esses vídeos, e que eu já assisti a esses, né? Sim, de fato eu já assisti a esses vídeos, mas como eu comento aqui nos vídeos, eu não. Faz bastante tempo que eu assisti a esses vídeos. Então eu não me lembro o que é que eles dizem, certo? Então as minhas reações são genuínas, tá? Eu preciso tentar fazer o seguinte: captura de tela, captura de janela, aliás. Eu vou precisar mudar essa parte aqui. O pior é que agora não dá para dar pausa na gravação, então eu vou ter que fazer isso ao vivo mesmo. Transformar. Editar transformação, copiar transformação, limpar. Tá, vamos fazer uma coisa mais simples. Eu excluo essa captura de janela e crio uma nova. Captura de janela, captura de janela. É isso aí. Ok. Mas esse aqui precisa ficar por cima.
Eu preciso aparecer para categorizar over para cima. Aí. Porque senão descaracteriza o vídeo como React. Para ser um React eu preciso ficar aparecendo na tela o tempo todo. Só por ter desaparecido a minha imagem por esse pouquinho tempo aí, eu acho que já descaracteriza. Eu espero que não. Mas se eu não estiver aparecendo nesse canto onde eu estou aparecendo agora, o YouTube dá strike no meu vídeo. E eu perco o vídeo em si. Mas sem mais delongas, vamos ao vídeo. Qual é o lugar mais frio do universo? Deixa eu só ver se não saiu. Não, beleza. Bom, vamos lá. Qual é o lugar mais frio do universo? Eu acredito que o lugar mais frio do universo seja num laboratório da Terra. Agora, o lugar mais frio natural, eu acho que é o próprio espaço sideral, né? Que está próximo do 0 Kelvin. Ou talvez alguma nebulosa. Não, não faz sentido ser nebulosa porque a nebulosa é um berçário estelar, né? Deixa eu só ouvir aqui. Que é nebulosa. Nebulosas são nuvens formadas por poeira cósmica, hidrogênio e gases ionizados a partir de restos de estrelas que se desagregaram. Na astronomia, uma nebulosa, também conhecida como nébula, é uma nuvem estelar de poeira e gases. Então, nebulosa não tem nada a ver com berçário de estrelas. Eu sempre achei que uma nebulosa fosse um berçário de estrelas. Tem diferença entre um e outro, será? Qual é a diferença entre uma nebulosa e Opa! Oxê! Esse layout desse teclado aqui é diferente. Berçário. Estrelas. Explicação. A poeira cósmica que compõe esses corpos celestes pode aglutinar-se pela ação gravitacional. Assim, a união dos materiais que formam a nebulosa pode dar origem à formação de uma estrela. Por esse motivo, as nebulosas são chamadas de berçários de estrelas. Então não estou tão errado assim. Foi o que eu imaginei. Agora lendo, ia apontar para a tela quando vocês estão vendo. Vou ler essa parte aqui agora. Nebulosas são imensas nuvens compostas por gás e poeira espalhadas por regiões do universo. Elas são formadas a partir de restos de estrelas que se despedaçam e dispersam sua matéria no espaço. Por outro lado, um berçário de estrelas é uma região onde novas estrelas estão nascendo. Esses berçários são frequentemente encontrados dentro de nebulosas. A poeira cósmica que compõe as nebulosas pode aglutinar-se pela ação gravitacional. Assim, a união dos materiais que formam a nebulosa pode dar origem à formação de uma estrela. Por esse motivo, as nebulosas são frequentemente chamadas de berços de estrelas. Cara, uma coisa que eu parei para pensar agora, mano,
E que sinistro que é isso. Tem uma parte do filme Matrix que fala que o Morpheus contando pro Neo, né? Eu os vi liquefazerem os mortos para alimentarem os vivos. Aquela parte em que o Neo é colocado no programa pela primeira vez, né? E o Morpheus revela a verdade para o Neo. Eu os vi liquefazerem os mortos para alimentarem os vivos. Via intravenosa, ele fala, né? Se eu não me engano. E, cara, o berçário de estrelas é basicamente isso, né? Tipo, a estrela explode e manda a. Quer ver, ó? Deixa eu colocar uma. Objeto transneptuniano. É óbvio, né? A astronomia é uma nébula, é uma nuvem estelar de cor e gás. Como diz, a supernova é a explosão do núcleo de uma estrela de grande massa com no mínimo 10 vezes a massa do Sol. Não é uma estrela. São imensas nuvens compostas por gás. Como surge uma supernova? Vamos ver aqui no infoescola.com. São compreendidas como qualquer objeto fora do sistema solar que tem aparência difusa e não pontual. Como surgem as nebulosas? Não mostra, né? Como elas podem se formar em nebulosas? Como se forma uma nebulosa? Uma nebulosa é uma nuvem formada por poeira cósmica, hidrogênio, hélio e outros gases. Elas podem se originar da explosão ou morte de estrelas massivas. Você já sacou onde é que eu quero chegar, né? Eu os vi liquefazerem os mortos para alimentarem os vivos. Então o que que acontece? A estrela explode, manda material para o meio interestelar e desse material surgem mais estrelas. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, né, galera? Que coisa mais bizarra. Bom, enfim, vamos ao vídeo. Ah, é tipo, eu não sei qual que é. Será que tem aqui? Qual a temperatura média do espaço interestelar? A temperatura no vácuo total, ausência de matéria, a temperatura despenca para até 272 graus negativos, 1 grau acima do zero absoluto. É como medir a temperatura mínima do espaço. Daí aqui, onde está sendo escrito aqui pelo Bing, essa parte aqui é o Bing, tá? Vamos lá. A temperatura do espaço interestelar pode variar bastante, indo de alguns graus acima do zero absoluto, menos 273,15 graus Celsius ou 273,15 graus Celsius negativos, até vários milhares de Kelvin. Aqui tá escrito errado, tá, galera? Não existem graus Kelvin, tá? Essa variação de temperatura é devido a vários fatores, como a presença de estrelas quentes, explosões de supernovas e interações entre diferentes componentes do meio interestelar. No entanto, a temperatura média do espaço sideral definida a partir da radiação de fundo do Big Bang é de 2,727 Kelvin. Tá ali, que é mais ou menos
270,423 graus Celsius negativos ou 454,7614 graus Fahrenheit negativos. Então, tipo, eu acho que o vácuo do espaço é o lugar mais frio do universo, porque dizer que uma nebulosa é fria, sendo que uma nebulosa é um berçário de estrelas, seria meio contraditório. Mas vamos ver o que ele fala. Você já ouviu falar que a temperatura no espaço é próxima ao zero absoluto? Como explicado nesse vídeo, a temperatura mede o grau de agitação das moléculas que compõem um corpo. Sendo assim, quanto menos agitados os corpos estiverem, menor será sua temperatura. Se a temperatura mede o grau de agitação das moléculas, como é que se mede a temperatura do espaço? Caraca, esse é um outro ponto, né? Se o vácuo do espaço é um vácuo absoluto, tecnicamente não deveria haver matéria. E se não há matéria, tecnicamente não deveria haver agitação de moléculas. E se não há agitação de moléculas, como poderia haver temperatura? Mas aí fica a seguinte questão: por não existir matéria, não existe temperatura de fato, no vácuo do espaço, no caso. Se bem que agora eles estão querendo voltar com a ideia de éter luminífero, né? Só que dando uma nova roupagem. Eles estão falando a respeito de espuma do vácuo, vamos dizer assim. Porque é aquela, a natureza abomina o vácuo. Não sei se vocês já ouviram falar essa frase. A natureza abomina o vácuo. Acontece que o espaço, em si, não tem temperatura. Aliás, só se pode medir a temperatura do espaço quando se coloca um outro corpo. Por Então, essa que é a questão. exemplo, um astronauta nele. Aí, tipo, é aquela, né, também. Não são as coisas que esquentam. Um corpo que perde temperatura para o ambiente, né? Mais ou menos. É por isso que seria impossível de existir a radiação cósmica de fundo em micro-ondas se o espaço fosse um completo vazio. Apesar desse imenso vazio, existia em algum momento da história um universo formado por plasma quente, principalmente composto por fótons e elétrons. À medida que o universo se expandiu, o desvio pro Plasma de fótons. Já imaginei algo tipo sabre de luz Star Wars. Plasma de fótons, cara. Que bizarro, cara. Que ideia interessante. Plasma de fótons. principalmente composto por fótons e elétrons. À medida que o universo se expandiu, o desvio pro Cara, plasma de elétrons. vermelho fez com que aquele plasma fótons e elétrons. À medida que o universo se expandiu, o desvio pro vermelho fez com que aquele plasma quente se esfriasse, chegando à temperatura que nós vemos ele hoje. Desvio pro vermelho foi o vídeo anterior. Fora o anterior ao anterior. O efeito Doppler. Já foi feito um. O Pedro fez um vídeo e eu já reagi a esse vídeo do efeito Doppler. Aproximadamente, em média, 2,7 Kelvin. É muito frio, mas não é a coisa mais fria que existe. Para comparar, a temperatura de Plutão pode chegar a menos 240 graus Celsius, só 33 acima do zero absoluto. Mas e qual o lugar natural mais frio do universo? Caraca. Cara, é muito frio, mano. 270, 240 graus negativo. A resposta é mas e qual o lugar natural mais frio do universo? Tá. A resposta é a nebulosa do Bumerangue, há cerca de 5.000 anos-luz daqui. Não, peraí. A gente já combinou que nebulosa não pode ser fria, porque nebulosa é um berçário de estrelas. Ele vai me dizer que uma nebulosa
é a coisa mais fria do universo, natural. Ah, tá estranho esse negócio, cara. Kelvin. É muito frio, mas não é a coisa mais fria que existe. Para comparar, a temperatura de Plutão pode chegar a menos 240 graus Celsius, só 33 acima do zero absoluto. Mas e qual o lugar natural mais frio do universo? A resposta é a nebulosa do Bumerangue, a cerca de 5.000 anos-luz daqui. Ela consegue chegar a menos 272,15 graus Celsius. O que causa essa Cara, temperatura é a velocidade com que os gases são expelidos, se expandindo, da nebulosa. como assim, cara? Não. Qual que foi a explicação que ele deu? Ela consegue chegar a menos 272,15 graus Celsius. O que Tá. causa essa temperatura é a velocidade com que os gases são expelidos, se expandindo, da nebulosa. 164 km por segundo. O que causa essa temperatura é a velocidade. Não. Natural mais frio do universo. A resposta é a nebulosa do Bumerangue, a Tá, cerca de 5.000 anos-luz daqui. tá. Ela consegue chegar a menos 272,15 graus Celsius. O que causa essa temperatura é a velocidade com que os gases são expelidos, se expandindo. A velocidade é o que causa essa temperatura tão fria. Mas quando você coloca a velocidade do negócio, é como se você estivesse colocando mais energia para fazer essa coisa. Que a energia, no caso, é a capacidade de algo realizar trabalho. Então você está colocando mais capacidade dessa matéria. Tecnicamente você está aplicando calor. Porque. Então, não, cara, não faz sentido, cara. Não faz sentido. Da nebulosa, 164 km por segundo. Que isso? 164? São expelidos, se expandindo, da nebulosa, 164 km por segundo. 164 quilômetros por segundo. 164 quilômetros por segundo em quilômetros por hora. Não aparece. É um número tão bizarramente grande que nem aparece na pesquisa. Usando o Bing. Será que usando o Google aparece? Ctrl C. Ctrl V. 590.400 quilômetros por hora. Tem gente que quando chega a 120 o carro já fica meio apavorado, né? Imagina. Quantos por cento é isso da parte da velocidade da luz? Nossa, é mesmo. 300.000 quilômetros por segundo. Caraca, cara. Não, não dá nem pra. Equivale a quantos por cento da velocidade da luz?
Não. Não sei. Não sei. É complexo demais pra mim. É tão frio que a própria radiação vindo da nebulosa, 164 km por segundo. É tão frio que a própria radiação cósmica de fundo em micro-ondas acaba sendo mais quente do que a nebulosa. Mas por que natural? Natural porque aqui na Terra, em 1999, cientistas conseguiram chegar em um laboratório a uma temperatura de 100 picokelvin. Para isso, eles tiveram que esfriar um átomo de ródio. Mas por mais que a gente continue tentando, o zero absoluto é inalcançável. Então, infelizmente, vamos ter que nos contentar de chegar cada vez mais perto. Como sempre, obrigado por assistir. Em 1999 chegaram a 100 picokelvin. Será que já tem algum outro recorde que tenha batido essa temperatura? Recorde de temperatura em Kelvin. 38 picokelvin. A equipe de cientistas da Alemanha quebrou o recorde de temperatura mais baixa em laboratório, chegando extremamente próximo do zero absoluto. 38 picokelvin. Malandro. Então, porque eu pensei o seguinte: em 99 conseguiram chegar a no mínimo 100 picokelvin. Talvez hoje em dia já tenham conseguido chegar a, sei lá, 90, 80 picokelvin. Mas, mano, quando que foi isso? Se bem que eu não sei se essa fonte é confiável para divulgação científica, né? Mas a nebulosa do Boomerang é o local mais frio conhecido no universo, atingindo 272 graus Celsius negativos, aproximadamente. É isso que não me cai, cara. Eu não consigo entender. Saiba mais no Sou Científica, parceiro do Metrópole. A equipe de cientistas quebrou o recorde. Tá, mas quando? Não fala quando? Tá, vamos ver aqui. Cientistas produzem a temperatura mais baixa já registrada em laboratório. Eu também não sei se essa é uma fonte. Ok. Cara, eu não sei se eu. Peraí. Eu nem sabia que tinha adblock nesse. Extensões, eu acho. Bloquear, ocultar, pausar. Opções de extensão. Gerenciar extensão. Remover. Remover. Tá. Nem sabia que tinha esse negócio instalado, mas tudo bem. Cientistas produzem a temperatura mais baixa já registrada em laboratório. Também não vai falar. Primeiramente, os pesquisadores colocaram 100.000 átomos de rubídio em uma câmara de vácuo com sensores. Essa câmara, ademais, foi equipada com um sistema de um campo eletromagnético que poderia ser ligado e desligado sequencialmente.
A partir disso, um constante liga e desliga do campo eletromagnético poderia causar uma lentidão na expansão do rubídio, deixando seus átomos muito lentos. Isso por si só já teria batido o recorde de temperatura conhecido. No entanto, os pesquisadores resolveram lançar a câmara de uma plataforma de 120 metros de altura para simular a gravidade nula. Esse impulso extra permitiu que os átomos quase que paralisassem. Caraca, mano, que massa! Só que eles não falam quando que aconteceu isso. Cadê? Vamos lá. A equipe de cientistas da Alemanha. Tá. Eu vou ler do começo. A nebulosa do Boomerang é o local mais frio conhecido do universo, atingindo 272 graus Celsius negativos aproximadamente. No entanto, pesquisadores acabam de criar temperaturas muito mais baixas do que aquelas desta nebulosa, quando que essa matéria é de 2 anos atrás. Do dia 7/10 de 2022. Então vamos supor que que essa temperatura tenha sido alcançada no dia 5/10 de 2022. A equipe de cientistas da Alemanha quebrou o recorde para a temperatura mais baixa em laboratório, chegando extremamente próxima do zero absoluto, 38 picokelvins. Ou seja, 38 trilionésimos de 1 Kelvin. Ó, de volta. Grau Kelvin aqui tá errado. Não é grau Kelvin. O Kelvin não tem grau, tá? Tipo, é só de 1 Kelvin. 1 grau de 1 Kelvin, isso mesmo. Essa foi, por conseguinte, a temperatura atingida pela equipe, como relata a pesquisa publicada no periódico Physical Review Letters. A temperatura mais próxima, a temperatura é o mais próximo que pesquisadores já chegaram do chamado zero absoluto ou zero Kelvin. A escala de temperatura de Kelvin, ademais, é baseada na agitação dos átomos de um dado sistema. Acontece que todos os átomos do universo estão em constante movimento. Quanto mais movimento, mais calor o átomo tem. Assim, o zero absoluto é a temperatura onde todos os átomos do sistema estão completamente imóveis. Eles colocaram um i a mais ali. Para conseguir atingir uma temperatura tão baixa, contudo, a equipe precisou de algo muito mais complexo que um freezer ou uma geladeira superpotente. É óbvio, né? Primeiramente, os pesquisadores colocaram 100 mil átomos de rubídio. O que é o rubídio? Rubídio. O rubídio é um elemento químico de símbolo Rb, de número atômico 37. O rubídio é um elemento metálico leve, branco prateado, do grupo dos metais alcalinos. Massa atômica é 85,4678 U. Esse elemento é o 22º mais abundante na crosta terrestre e os principais minerais que contêm rubídio em sua composição são polucita, leucita, carnalita, lepidolita. Ele pode ser encontrado em diversos lugares. No oceano, por exemplo. No oceano, por exemplo, é o 18º elemento mais abundante. Foi descoberto em 1861 por R. Bunsen e G. Kirchhoff, dois químicos alemães, por meio do recém-inventado espectroscópio. Recém-inventado na época, né, de 1860. Deixa eu ver se tem imagens do rubídio. Que massa, pô. Rubídio mó da hora.
Rubídio, mó da hora, hein? Então eles pegaram 100 mil átomos desse elemento, colocaram em uma câmara de vácuo e colocaram sensores nessa câmara a vácuo. Essa câmara, ademais, foi equipada com um sistema de um campo eletromagnético que poderia ser ligado e desligado sequencialmente. A partir disso, um constante liga e desliga do campo eletromagnético poderia causar uma lentidão na expansão do rubídio, deixando seus átomos muito lentos. Isso por si só já teria batido o recorde de temperatura conhecido. Cara, eu queria ter visto esse experimento, mano. No entanto, os pesquisadores resolveram ainda lançar a câmara de uma plataforma de 120 metros de altura para simular a gravidade nula. Esse impulso extra permitiu que os átomos quase paralisassem. Mano, será que tem vídeo disso? Cientistas lançam o vídeo. Como quando o estado de Bose-Einstein. Eu acho que pode até ser que tenha, mas eu não sei fazer pesquisa para isso. Bom, fica como tarefa de casa para vocês aí, se vocês quiserem. Tentem achar o vídeo e depois mandem nos comentários desse meu vídeo aqui. Por que tão frio? Os comportamentos bizarros da física na temperatura mais baixa conhecida. Como relatam diversos experimentos e teorias, os fenômenos tradicionais da física ficam cada vez mais escassos conforme a temperatura cai. Como? Tá. Como relatam diversos experimentos e teorias, os fenômenos tradicionais da física ficam cada vez mais escassos conforme a temperatura cai. Deixa eu ver se eu entendi essa frase. Tá. Com a temperatura mais baixa, muito mais baixa, a matéria passa a se comportar de forma estranha. Ah, tá. Aí entra na questão dos condensados de Bose-Einstein. As bizarrices são das mais variadas. A luz, por exemplo, pode adquirir um aspecto líquido, podendo literalmente escorrer. Hã? A luz? Já alguns átomos, como o hélio, perdem quase completamente a fricção. Isso para não falar de um mesmo átomo em dois lugares ao mesmo tempo, em um laboratório da NASA. Aí eu acho que já é mais viajado. Luz líquida. Luz líquida. A luz líquida é uma substância. Caraca, existe mesmo. A luz líquida é uma substância muito peculiar. Não é sólida nem plasma e tampouco se comporta exatamente como um líquido ou um gás. Os cientistas a chamam de condensado de Bose-Einstein, BSC da sigla em inglês, e a consideram o quinto estado da matéria. Mas que eu saiba, o condensado de Bose-Einstein é obtido a partir de hélio líquido, criogenicamente resfriado. Eu acho que eu entendi errado esse conceito de luz líquida. Na hora eu imaginei um frasco, uma garrafa, em vez de cheia d'água, cheia de luz. Foi isso que eu imaginei quando eu li pela primeira vez luz líquida. Bom, enfim. De acordo com a equipe responsável pelo novo recorde, a engenhoca poderia manter os átomos de rubídio na temperatura mais baixa conhecida por até 17 segundos. Contudo,
Para tanto, seria necessário que o experimento acontecesse no espaço, talvez em um satélite ou na Estação Espacial Internacional. Aqui na Terra, a temperatura só durou 2 segundos, o tempo da queda dos 120 metros. O condensado de Bose-Einstein, nome dos átomos a temperaturas tão baixas, pode fornecer tecnologias importantes para diversas áreas. Entre elas estão computadores quânticos e superbaterias, ambos que tendem a se desenvolver mais e mais nas próximas décadas. A pesquisa está disponível no periódico Physical Review Letters. Abstract. Será que tem vídeo? Artigo. Ah, precisa de subscrição. Poxa, uma pessoa leiga queria acesso à ciência e não consegue porque precisa de inscrição no negócio. Esse tipo de coisa tinha que ser livre, cara. Longe de qualquer tipo de inscrição para poder acessar os dados. Eu fiquei interessadíssimo em ver o negócio funcionando, cara, e não posso. Cara, que legal, mano. Tá. Que legal, cara. Ô, Pedro, Pedro Lu, você podia fazer um vídeo refazendo, dando essa informação nova, né? Tipo, tentar. Eu não sei se. Porque o Pedro é meio que cientista, né? Ele já fez física. Ele trancou a faculdade, mas ele fez. Então acho que ele tem acesso a essas coisas. Seria interessante ver um vídeo disso, feito pelo Pedro Loss. Atualizando essa. Dando uma atualização nesse vídeo. Enfim. Teve uma coisa que ele falou aqui no final também que me chamou um pouco de. Que me chamou a atenção. É inalcançável. Então, infelizmente, vamos ter que nos contentar em chegar cada vez mais perto. Como sempre, obrigado por assistir. Ah, sim. Por que o zero absoluto é inalcançável? É por causa do seguinte: o próprio spin do átomo, ou o próprio spin das partículas fundamentais, não permite que o átomo ou que essas partículas fiquem 100% estacionárias. O próprio spin do elétron, por exemplo, não permite que ele fique 100% parado. Né? Então é por isso que, dependendo do modo de observação, ele se comporta como uma onda. Porque ele não fica 100% parado por um período, por nenhum período de tempo. Né? Então, meio que isso. Bom, enfim. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Cara, esse vídeo ficou grande. Esse vídeo ficou grande. Tá com 43 minutos. Ele vai na íntegra. Tá? Vocês podem assistir ele na íntegra aí. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Um grande abraço e hasta.